E dando continuidade, né, ao nosso tema identidade desse mês de setembro, eu quero recapitular um pouquinho com vocês rapidinho o vídeo anterior, né, que a gente falou um pouquinho sobre Saulo, que depois se tornou, né, o apóstolo Paulo, mudou de nome, na verdade, né, de Saulo para Paulo, onde Jesus aparece para ele, né, e pergunta por que ele o persegue, não é verdade? E depois ele vai lá em Ananias e revela a Ananias a verdadeira identidade de Saulo. Quando Ananias fica receoso e perguntou: tem certeza, Senhor? É este homem? Só quer que eu vá encontrar este homem que está matando, né, os seus discípulos? E então o Senhor revela a verdadeira identidade de Saulo, dizendo que ele é um escolhido, um instrumento seu para levar o seu nome aos gentios e aos seus reis. Então foi basicamente isso que a gente falou no vídeo passado. E hoje eu quero falar sobre um outro ponto de vista, do ponto de vista de Saulo. Saulo teve uma oportunidade, teve a liberdade de escolher. E nós temos essa liberdade também. E é sobre ela que eu quero falar nesse vídeo. Então, Saulo teve que se posicionar para essa nova identidade, ou para a verdadeira identidade, que até então ele desconhecia. Para ele, a identidade dele era o perseguidor. E Deus revela que, na verdade, ele é um instrumento escolhido para levar o seu próprio nome. Então, assim como Saulo, nós também temos essa liberdade de escolher. E assim como Saulo precisou se posicionar, nós também precisamos nos posicionarmos quanto a essa verdadeira identidade. Buscar essa verdadeira identidade e alinhar a identidade que hoje a gente tem, teoricamente como a nossa identidade, alinhar com a identidade que Deus, alinhar como Deus nos vê. Então a gente precisa ter esse posicionamento. Saulo poderia ter falado: não, vou ficar aqui de boa, vou continuar perseguindo. Mas não, ele se posicionou, ele aceitou essa verdadeira identidade, né? É claro que sempre, quando a gente tem um encontro de verdade com Jesus, é muito improvável que a gente consiga continuar os mesmos, né? A gente, quando tem um encontro com Jesus, a gente se transforma de fato. A gente nunca mais é o mesmo depois desse encontro. Mas, teoricamente, sim, Saulo, assim como nós, também temos esse direito de escolher, né, seguir essa verdadeira identidade ou não, e a gente ter que nos posicionar quanto a essa verdadeira identidade. E aí entra alguns questionamentos, algumas coisas envolvidas em tudo isso, nesse posicionamento. Porque, como eu falei da identidade humana, né? O que a gente precisa fazer para a gente começar, quando a gente se posiciona a aceitar, a de fato se tornar essa identidade, a identidade verdadeira, que é como Deus nos vê, a gente precisa ressignificar algumas coisas da nossa identidade humana. A gente precisa eliminar algumas bagagens que a gente traz ao longo das nossas vidas, né? A gente precisa liberar perdão, a gente precisa mudar significados de algumas coisas, porque essa nossa identidade humana reflete muito aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente viu, principalmente ao longo da nossa infância e ao longo da nossa vida. Então a gente precisa fazer uma desconstrução dessa identidade humana para a gente cada vez mais assumir essa verdadeira identidade, alinhar a minha identidade com a identidade de Deus, com a nossa verdadeira identidade, que é como Deus nos vê, né? E é claro que a busca por intimidade com Deus, ela precisa existir para que isso seja alinhado. É igual um manual de instruções do fabricante. Nós somos criaturas semelhantes, imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que buscar a Ele, a gente tem que buscar ao Criador, né? Ao nosso Criador, né? Então a criatura, ela precisa buscar ao seu Criador, ao seu fabricante. O manual de instruções, quem sabe é quem fabricou, né? Então a gente precisa estar alinhado e buscar essa intimidade.
que Deus vai de forma muito especial, de forma muito sobrenatural, mas com muito amor, com muito cuidado, vai nos conduzindo para essa desconstrução dessa identidade humana, para que a gente de fato assuma a nossa verdadeira identidade. E aí, nesse processo de desconstrução, a gente tem que deixar algumas crenças de lado, a gente tem que ressignificar, né, como eu falei, então trocar alguns significados, trocar algumas experiências, né, alinhar o nosso foco. Se antes a gente focava aqui na Terra, a gente precisa começar a focar no reino, a gente começa a focar em outra dimensão, né, a focar no céu, a focar no que vem depois do que isso que a gente vive aqui na Terra, que a gente sabe que é passageiro. Então a gente vai aos poucos, dentro desse processo, alinhando a nossa identidade, que a gente tem conhecimento, vamos dizer assim, com a identidade que Deus nos deu desde antes a gente existir, né? Então é realmente um processo que a gente precisa passar, não é do dia para a noite, é realmente um processo, essa desconstrução para a construção, para assumir de fato, plenamente, vamos dizer assim, essa verdadeira identidade, né? E aí, algumas coisas curiosas e interessantes nesse processo é que, vou dar o exemplo, do meu testemunho, tá? Então, a minha identidade humana me fez ser uma pessoa tímida. E aí, a minha verdadeira identidade, ou seja, a forma como Deus me via, é estar aqui, pregando, falando, mostrando e levando a palavra, mostrando e levando esse amor. Assim como a minha identidade humana tinha dificuldade de relacionamento, de estreitar laços. Eu tinha uma tendência a me isolar, eu não tinha paciência para as pessoas. Então eu gostava, por eu não ter paciência e eu não conseguir estreitar muitos laços, em quantidade, né, que eu digo, eu preferia me isolar. Eu tinha uma tendência a me isolar. E a minha verdadeira identidade era estando aonde? No meio de pessoas. Porque a gente precisa estar, a gente precisa levar o amor de Deus, a gente precisa levar a palavra para quem? Para as pessoas, sabe? Então, tem coisas que a gente começa a observar e a gente fala assim, será que é coincidência? E não é. Quando a gente entende um pouquinho sobre o mundo espiritual, que ele é real, ele não é um filme de ficção, não é novela, ele é real. Quando a gente entende o que é o mundo espiritual, a gente entende o porquê que isso acontece. Por que a minha identidade humana descaracteriza a minha verdadeira identidade. Então, eu era tímida quando eu precisava falar, eu precisava pregar. Eu tinha dificuldade, eu queria viver no meu mundinho, isolada, quando na verdade a minha verdadeira identidade era o quê? É estar no meio de pessoas, é estar buscando pessoas, é estar falando, é estar pregando, é estar levando a palavra de Deus, é estar levando o amor dele. As pessoas experimentarem esse amor. Então, existe sim o mundo espiritual envolvida entre essa identidade humana e essa verdadeira identidade. Porque a identidade humana, ela tenta descaracterizar muitas das vezes a verdadeira identidade para nos impedir, para nos paralisar, para que a gente não possa fazer aquilo que Deus nos fez para fazer. E eu tenho certeza que é por isso que Deus colocou no meu coração e de outros filhos amados. Você vê que tem várias pessoas falando sobre o mesmo tema. Deus vai lá e fala assim, só joga sementinho em cada um. E é por isso que a gente está aqui falando sobre esse tema, as lives que eu estou fazendo. É justamente o quê? Falar sobre essa identidade, falar desse mundo espiritual que existe para nos impedir de a gente exercer essa verdadeira identidade com plenitude.
Assim como tem coisas, dons e talentos que nós temos que tem relação com a nossa verdadeira identidade. Então, por exemplo, eu sempre fui muito destemida. Eu nunca fui aquela coisa tipo, faz aí. Se tem algo que eu tenho que fazer, eu caio pra dentro, eu não tenho esse negócio, sabe? E aí, faz parte da minha verdadeira identidade. É justamente não esperar ninguém fazer. É ir lá e fazer, é ir lá e ir atrás das pessoas, é ir lá e estar aqui gravando vídeo, é ir lá e estar fazendo postagem, sabe, conversando com as pessoas, pedindo ajuda e oferecendo ajuda. Faz parte, né? Assim como eu sempre amei liberdade, viajar, passear, chegar num lugar e conhecer pessoas novas é algo que me deixa feliz de uma tal forma que eu não consigo nem explicar. E quando eu vejo a minha verdadeira identidade, Deus me deu um coração missionário. Faz parte da minha verdadeira identidade. Eu ir nos lugares, desbravar o lugar, conhecer as pessoas, conhecer a rotina daquelas pessoas, interagir com aquelas pessoas. Então, alguns dons, talentos que nós temos, ela tem relação com aquilo que Deus nos criou para fazer. Ela tem relação com a nossa verdadeira identidade, né? Então, a gente precisa, de fato, alinhar. A gente precisa alinhar essa identidade humana, ver, né, identificar o que são os dons e talentos que têm relação com a minha identidade. Sempre amei liberdade e a minha verdadeira identidade era o quê? Ir de pregar e libertar todo mundo, sabe? Então eu sempre tive essa coisa com liberdade, esse coração missionário. Hoje eu vejo que por que eu me sinto tão bem viajando, passeando, chegando a lugares novos, porque isso tem relação com o meu propósito de vida, com aquilo que Deus me chamou para fazer. Sempre gostei de música, sabe? Assim como Deus sempre falou comigo demais nos louvores, assim como a verdadeira identidade, Ele me deu um coração adorador. Então, a gente precisa entrar por esse processo, entender o que são esses dons e esses talentos que Deus nos deu para que a gente pudesse, de fato, fazer aquilo que Ele nos fez para fazer, ou seja, a nossa verdadeira identidade. E a gente precisa também saber aquilo que na identidade humana foi implantado, espiritualmente falando, foi implantado para impedir que a gente adquirisse, assumisse plenamente essa verdadeira identidade. E é por isso que eu estou aqui, porque é por isso que Deus colocou isso no meu coração, de que a gente precisa falar mais sobre isso, né? A gente precisa contar o nosso testemunho, contar como que foi o nosso processo, ou como está sendo o nosso processo de alinhamento, né? De alinhamento com a minha identidade humana, que tem relação com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu ouvi, com aquilo que eu cresci ouvindo, com o ambiente que eu fui criada, que muitas das vezes tenta descaracterizar, tenta impedir que a minha verdadeira identidade seja exercida plenamente. E a gente precisa se posicionar, assim como Saulo precisou se posicionar e assumir essa verdadeira identidade, a gente também precisa, eu também precisei assumir que a timidez não ia me parar mais, que a dificuldade de me isolar não ia parar mais, e é um processo que a gente vai avançando para a gente desconstruir essa identidade humana, para que a gente possa de fato assumir essa verdadeira identidade. Então fica aqui um convite, né, para que a gente possa caminhar juntos por esse processo, que a gente possa estar falando temas sobre isso, que a gente possa estar tirando dúvidas, que a gente possa estar aprendendo e trocando nossas experiências, porque é tempo disso. É tempo da gente alinhar as nossas identidades, é tempo da gente assumir. O Pai conta com a gente, Ele espera isso de nós como filhos, que a gente assuma a nossa verdadeira identidade, para que a gente manifeste a glória dele nessa terra, como fala, né, em Romanos 8. O céu aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Somos nós, essa é a nossa verdadeira identidade, filhos amados do Pai.